Shalom. O Senhor, Ele está querendo algo de alguém por aqui. O Senhor quer que você entregue alguma coisa para Ele. O Senhor está pedindo que você entregue algo a Ele. Que você abra mão de alguma coisa ou de algumas coisas. Dentro do teu coração você tem um desejo muito grande de conhecer mais desse Deus. Esse Deus criador do universo, nosso Criador Todo-Poderoso. Você tem vontade de conhecer mais ao nosso Salvador Jesus Cristo. Você tem vontade de sentir a presença do Pai. Você tem vontade de ser filho. Você tem vontade de ser abraçado e cuidado pelo Senhor. Mas existem coisas na sua vida que te impedem que isso aconteça. Te impede de fazer e impede que isso aconteça. Você sabe que quando Deus, Ele pede algo para nós, não é porque Ele quer que nós fiquemos de mãos vazias, não é porque Ele quer ou precisa de algo que nós temos. Ele pede por um propósito. Ele pede porque existe um grande propósito, ou grandes ou vários propósitos dentro disso. Nós estamos vivendo realmente em tempos em que nós precisamos abrir mão do máximo possível de tudo pela nossa salvação. Aí você vai falar, eu vou abrir mão de tudo, se eu entregar tudo que eu tenho, eu vou alcançar a vida eterna com Cristo. Não, se você entregar tudo que você tem, você vai provar para Deus que o teu coração está nele. Para uns o Senhor pede, para outros não. Às vezes nós temos capacidade de conquistar coisas, pessoas, empregos, mas aquelas pessoas, aquelas coisas, aquele emprego nos afasta de Deus. Nos leva ou a curto prazo ou a médio ou longo prazo para longe de Deus e dos propósitos dele, dos propósitos que ele tem para a nossa vida, para que nós venhamos alcançar a salvação. Eu tive uma experiência com o segundo carro que eu tive. Eu comprei esse carro porque eu queria sair do shopping, porque o shopping ele me impedia de ir para a igreja, e eu queria voltar para a igreja, eu queria ficar firme, eu queria ter tempo para Deus, eu queria aos domingos estar na igreja, e eu não podia, porque eu trabalhava de segunda a segunda. Domingo estava sempre trabalhando, e geralmente quando nós moramos sozinha, quando nós não temos filhos e entramos para trabalhar em ambientes assim, lojas assim, nesse ramo, se falta um vendedor aqui, outro ali, um funcionário aqui, eles sempre pedem para nós substituirmos essas pessoas. Ou aqueles que são casados e têm filhos, eles sempre têm um jeitinho e dão uma prioridade para que eles folguem dia de domingo, para ficar com a família, porque o outro não tem filho, não é casado, não tem compromisso. E comigo não era diferente. Então, assim, muitas coisas aconteciam e eu não conseguia. Eu acabava realmente sendo levada para longe de Deus, da obediência, da santidade, longe, e indo para a desobediência
Quando menos esperava, eu já estava na prática do pecado novamente. Eu já estava me misturando com as coisas do mundo novamente. E eu tinha a oportunidade de conhecer e ter amizade com muitas pessoas. Então, o ambiente que eu trabalhava, ele era muito... ele ajudava muito para que eu perdesse a minha salvação. Indiretamente, mas sim. E eu lembro que eu falava, não, eu tenho que voltar a trabalhar por conta, tenho que voltar a abrir minha loja, já tinha tido minha loja, mas também foi a mesma coisa na primeira, não tinha... O Senhor me preparou, foi no propósito, tinha propósitos, e eu acabei com falta de sabedoria e desobediência, caindo de novo, saindo da santidade e nem lembrando mais dos propósitos pelos quais eu havia pedido para Deus me abençoar, para que eu usasse para a obra dele, para que eu usasse para levar almas para o lado do Senhor. E quando eu já estava abençoada, eu passava a abençoar quem não tinha que abençoar. Eu passava a pagar coisas para pessoas que não eram para ser feitas. Eu acabava dando coisas, estando em companhia, saindo, frequentando lugares que não era de Deus. Ia pra balada e pagava não sei o que, né, era gastando meu dinheiro com gasolina, com balada, com bebida, com isso e aquilo, com pessoas que não tinham nada a ver com os propósitos de Deus. Por mais que em alguns momentos nós falássemos de Deus, falássemos de Jesus, mas se eu quisesse estar mais perto de Deus, seria impossível eu continuar sendo abençoada daquele jeito. Tá entendendo? Não foi só uma vez nem duas, foram várias vezes em que Deus me abençoou. E eu esquecia os propósitos de Deus, os propósitos pelos quais o Senhor me prosperava, ou começava a prosperar, ou me dava uma certa inteligência, uma certa sabedoria que não era realmente de mim, porque não tem estudo, não tem... Não, eu fui criada no comércio, então se eu estava trabalhando no comércio, eu fui trabalhar com o comércio, então eu já tinha uma certa experiência, mas a força, a capacitação, era Deus que fazia, era Deus que me dava. Era muito rápido, às vezes quando eu começava alguma coisa, se eu abria a loja a primeira vez, com um ano eu já estava tirando pedido no atacado, eu já estava... Era dinheiro entrando, e muitas pessoas se aproximando de mim, e enfim. Nas outras vezes não foram diferentes. Que eu lembro que eu ouvia do meu próprio pai, das minhas irmãs, e não sei o que, e enfim. Deus, ele realmente abençoava. Mas não é porque eu era inteligente. Não é porque eu era merecedora. Não é porque... nada a ver comigo. Era tudo a ver com ele. Com a obra dele, com os propósitos dele. Nada tinha a ver comigo. Com os meus desejos, meus sonhos. Não. Primeiro ele. Segundo ele, terceiro ele. Comigo era assim. E talvez com você seja assim. E eu lembro que eu quis abrir a minha loja a segunda vez. E eu saí vendendo, peguei todos os... Trabalhava numa loja chamada Mr. Kit. Inclusive foi onde eu conheci o que eu falei, que eu contei em outro vídeo, o médico, meu ex-namorado, um ex-namorado meu. Que foi outra bênção que Deus colocou na minha vida, eu também não dei valor. E... quando eu namorava com ele, eu fiz de tudo pra ser mandada embora. Primeiro elas falam, não adianta você fazer, que a gente não vai te mandar embora, não sei o que. Aí eu falei, pera aí que vocês vão ver que não vai não. Olha só. Não é dessa forma. Não é assim que Deus quer que nós venhamos abrir mão de coisas, de pessoas, de empregos. Ele quer que nós façamos realmente tudo certinho, tudo direitinho, segundo a vontade dele, segundo o que traga paz para todos, né? E eu lembro que eu peguei um bom dinheiro na época
Acho que eram deu uns 8 mil reais, 7 mil, 8 mil, uma coisa assim. E eu não tinha ficado tanto tempo nessa loja. Mas a comissão era boa lá, tudo. Eu fui e falei, eu vou comprar tudo de mercadoria, vou sair vendendo e vou abrir minha loja de novo. Porque, no fundo, eu queria realmente voltar para os caminhos do Senhor. Eu queria ter meu tempo, eu queria não trabalhar aos domingos, feriados, né, fim de ano, ter mais tempo para ir na igreja, ter mais tempo para Deus, essas coisas. Todas que nós que conhecemos ao Senhor sentimos uma necessidade muito grande, por amor a Deus nós sentimos. E mesmo quando nós estamos desviados, mas nós sabemos o que nós devemos fazer, a gente não deixa de ter esses tipos de pensamentos e de desejos e de objetivos. Aí eu comprei tudo de jeans, uma marca lá, andava com uma mala enorme carregando pra cima e pra baixo. Eu lembro quando eu comprei que esse namorado, ele falou, eu não precisava daquilo se eu fosse dependente dele, se eu fosse querer a ajuda dele. Também fui muito ingrata, porque muito ele quis me ajudar e muito eu recusei. Ele falou, você gastou todo o seu dinheiro aqui. E aí eu virei e falei, eu gastei, eu coloquei, eu investi. Eu lembro que eu até falei brincando com ele, eu falei, eu vou ficar rica igual você, rica mais ou igual a você, uma coisa assim que eu falei, trabalhando com meu suor, não vou precisar que ninguém me dê nada pra depois ficar jogando na minha cara, sabe? Mas eu falei pra ele, não vou precisar que ninguém me dê nada. Imagina, ele... um grande milagre de Deus pra me fazer ficar realmente milionário igual. E eu saí vendendo. E ele falava, não precisa disso, você quer uma loja? Tem uma loja não sei aonde, na estação não sei aonde, que era da ex-esposa de não sei quem, que não sei o que, você quer? Eu, não, que não sei o que. Ó, vamos casar? Eu tenho um apartamento assim, terminado na Vila Mariana. Você quer ir lá conhecer? Tá colocando o piso, que não sei o que. Vamos. Você não quer casar? Então vamos morar junto? Morar junto eu não queria, porque eu não tinha divorciado ainda. Eu ainda não tinha o entendimento que o verdadeiro casamento é o primeiro. Mas eu entendia que eu não estava divorciada, então eu não podia fazer isso. Aí ele me levou numa outra casa enorme, ali tinha sido um laboratório, era gigantesco, uma escadaria muito larga, e as paredes tudo muito grossa, muito seguro, como ele gostava que fosse tudo seguro. Ele tinha passado por lá para pegar umas correspondências, que ali já havia sido um laboratório, mas o prédio era dele, estava vazio. E ele virou e falou, você quer morar aqui? A gente faz aqui de casa, você quer? Eu deixo ela tudo, né, tudo direitinho, ao seu gosto, você escolhe como quer, não sei o que, e tal. E eu falei, não, tá louco? Ainda ri, tirei sarro dele. E eu vou vender minhas calças. Vou vender as peças, vou não sei o que. Comprei o carro. Eu fui tirar esse carro numa agência onde uma irmã minha trabalhava. E esse carro... eu fiquei 3 anos com ele. Esse carro também estava tudo dentro do propósito. Deus, ele preparou tudo muito rápido. Eu comecei a vender as roupas de novo na rua com acho que 2, 3 meses. Eu já tinha alugado o salão, já tinha aberto a loja. Não tinha nada meu, mas eu tava morando num lugar bom, tava morando num apartamentinho bom, estava pagando, tirei o carro para carregar. Antes de abrir a loja, eu tirei o carro para carregar as roupas, porque Deus, ele me abençoava de um jeito que eu conseguia multiplicar tão rápido. Se eu pegasse um pouquinho de aquele valor que eu peguei em dinheiro e comprei tudo de mercadoria, ali já foi dobrando, triplicando, e assim foi. E eu já tava com muita mercadoria, meu carro muito cheio, minha mala muito cheia, aí já tava arriscado, porque eu andava pra cima e pra baixo, né? E às vezes me indicavam para um lugar, para outro, e eu subindo, pegando o ônibus, tinha que ficar pedindo para os outros me ajudarem. Se quisessem roubar a mala, roubariam um valor bom ali de dinheiro que tinha dentro, né, em mercadorias. Então aquilo começou a me preocupar, e
quando eu ia em algum lugar e abria o porta-mala e ficava aquelas roupas todas expostas e quem passasse pra lá e pra cá tava vendo. Eu fiquei muito preocupada e resolvi tirar o carro, que ia me ajudar em várias coisas. Mas pra ir pra igreja também. E quando a gente pede as coisas pro Senhor, a gente pede sempre com o propósito espiritual. Não é somente material, não é somente trabalho, não é somente financeiro. A gente quer ser abençoado para abençoar o Senhor. Deus não precisa, mas para abençoar aqueles que necessitam. Para socorrer, para ajudar aqueles que são chamados e precisam fazer a obra e precisam fazer missão e não tem como trabalhar, eles precisam fazer a obra do Senhor. Então Deus abençoa muitas das vezes muitos para estar fazendo isso. Mas eu não estou falando de riquezas, não é da pessoa ficar rica, ela conseguir prosperar, Deus prosperar ela, se tornar uma pessoa riquíssima, milionária e entregar o seu coração ao luxo, à ganância, ambição. Quanto mais tem, mais pede, mais quer, luxo. Aquele que realmente ama a Deus e ele abre mão de muitas coisas pelo pobre, pelo aflito, pelo necessitado, pela viúva, pelo órfão. Ele realmente tira aquilo que ele tem para cobrir outro que necessita mais. E muitas das vezes existem pessoas que dá tudo que ele tem e fica sem nada para ajudar outras pessoas. Mas existem pessoas que elas acabam sendo abençoadas, que elas se tornam umas pessoas tão ambiciosas, gananciosas, elas se perdem tanto no propósito, que elas passam a ser a ganhar muito, 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 e quanto mais ela ganha, mais ela pede, ela tá pouco se lixando, ela se perde totalmente do propósito de Deus ter abençoado, prosperado. Faz mais nada por ninguém, pelo povo de Deus que necessita. E no meu caso, era eu fazer pelas pessoas que não temiam a Deus muitas vezes. Era eu estar junto, querendo curtir momentos, lugares, satisfazer, me alegrar, me aventurar e torrando meu dinheiro com tudo isso. O meu tempo, a minha vida, caindo no pecado, saindo da santidade. Eu não queria tomar nada de ninguém, eu nunca fui ambiciosa. Mas às vezes que Deus começou a me prosperar, eu tinha um propósito, que era para o reino de Deus. E esse carro, quando eu tirei, também era. Não era só para trabalho, era para o reino, era para eu usar para ir na igreja. Mas eu também me perdi. O carro sempre acabava me afastando, porque quando eu de carro, eu sempre tinha um monte de gente querendo ser meu amigo. Eu de carro tinha muita liberdade, eu ia de uma cidade e tô aqui onde eu moro, daqui a pouco eu queria ir pra praia, pro interior e nada me segurava. E eu corri muitos riscos com este carro. E foram muitos. Eu tive muitos livramentos. Com o outro que eu tinha, eu já havia tido um. Com esse outro, esse segundo, eu também tive muitos. Muitos. Deus me livrou muito. Ou seja, aquilo que era para ser bênção, eu tornei em maldição. Aquilo que era para o reino de Deus, eu estava usando para o inferno. Eu me peguei vezes dirigindo bêbada, consumindo o que não tinha que consumir, na estrada, carregando pessoas pra balada, indo pra não sei o que, não sei o que. Eu me perdi totalmente. Esse carro foi muito, acho que foi até mais do que o primeiro. O primeiro eu fazia mais aventuras,
Mas o segundo eu já tava me levando realmente para um lugar, tava me levando para um caminho que não teria mais volta se Deus não fosse o meu Salvador. Se Ele não tivesse tido tanta misericórdia de mim, se Ele não tivesse me tirado o carro. O primeiro, uma vez eu inventei de viajar. Da onde eu moro, fui para Penápolis, peguei a estrada de madrugada. Me perdi. Fui até o final da Curva da Onça. Quem já passou por lá sabe qual é essa curva. Ela é muito fechada. Eu nunca tinha passado. Muito, muito fechada. Eu não sabia que tinha uma curva. E eu tava correndo. E quando eu vi que era a curva, porque tava aquelas tartaruguinhas, um monte que fica na pista que mostra, né, a luzinha, fica prateada assim. Eu pisei de uma vez no freio, eu nem deu tempo de... Eu não sei se eu fui reduzindo. Eu acho que eu fui reduzindo. Mesmo assim, ainda pisei no freio e o meu carro, ele começou a fazer muito barulho. Cantar muito pneu. E tinham 2 carretas na minha frente. Eu ia entrar no meio dessas 2 carretas e isso aqui ia acontecer comigo. O meu carro seria esmagado pelas 2 carretas, gigantesca. Mas Deus colocou um anjo aquele dia para me livrar. E uma das carretas, eu acho que viu pelo retrovisor, eu controlando o carro, o barulho do pneu cantando, e saiu, ele correu, ele tava uma do lado da outra, e ele saiu ali rápido e saiu da esquerda, passou para a direita, na frente da outra carreta. Ele também estava se colocando em risco, talvez a outra carreta tenha visto também. Ali foi o que me salvou. O Senhor, com certeza, aquele dia, aquela madrugada, Ele enviou um anjo e me guardou e me livrou ali do pior. Isso foi com o primeiro carro, que eu também tinha recebido esse carro, porque Deus, eu tinha propósitos para Deus nele, assim como a primeira loja. E essa segunda vez, a segunda loja, o segundo carro, foi muito pior. Eu passei a querer ajudar pessoas que não tinham... Eu tinha que ter lembrado do propósito, mas eu me esqueci. Eu me perdi. Eu não era uma pessoa ambiciosa, eu não queria ganhar dinheiro porque eu queria ficar rica e mostrando isso e aquilo, não. Eu gostava de me sentir livre, eu sempre gostei de liberdade. Eu sempre gostei de algo. Eu lembro quando eu era pequena que eu ficava muito tempo dentro de casa, nós morávamos em apartamento. E de repente começava a ficar com dor de cabeça, começava a me sentir mal e mal-estar. Aí eu tinha que ir pro quintal do prédio. Eu tinha que ir pro corredor do prédio, pro quintal do prédio, do estacionamento lá onde a gente brincava, pra eu voltar a ficar bem. Aí eu lembro que chegou uma época que a minha mãe já sabia. Quando eu começava a me sentir mal, quando eu sentia dor de cabeça, aí ela já abria a porta e deixava eu sair lá pro quintal. E eu tenho isso dentro de mim, eu gosto de estar livre. E se eu tenho isso, se eu sou assim, é porque Deus me fez assim, né? Eu não sou uma pessoa ambiciosa, eu não quero nada de ninguém. E Deus me abençoava, não é que eu queria ficar mais, não. Por isso que eu torrava tudo com muita facilidade. E como eu gostava da liberdade, eu acabava me perdendo. E uma vez, quando eu ficava indo e vindo, aí eu me lembrava dos propósitos, aí voltava, e Deus colocava pessoas no meu caminho que era para levar pro lado dele. E daqui a pouco eu já tava me perdendo de novo. Eu era muito influenciável, como eram muitas amizades, sempre amizades novas, às vezes surgia sempre esse negócio de querer sair e não sei o quê, sempre eu acabava saindo dos propósitos, e quando eu menos esperava, eu já estava caindo novamente, desobedecendo novamente os mandamentos do Senhor e me misturando com as coisas deste mundo. E desperdiçando e jogando fora aquilo que o Senhor me proporcionava com o suor do meu trabalho, que eu já trabalhava direto ali, né? Aí uma vez eu lembro que eu tava levando 2 meninas pra igreja. Foi uma época, eu já não tava mais namorando, uma época que eu queria, uma das vezes que eu queria voltar, e eu começava a ir de novo na igreja,
e tentava me afastar de tudo, tentava parar de fumar, tentava, que né, toda vez que eu me desviava eu acabava voltando a fumar, a beber. E essas duas meninas, elas precisavam muito se libertar. E as duas tinham muita sede de amor, do amor de Deus, do amor de Cristo. Elas precisavam ser valorizadas, respeitadas. E uma dessas, inclusive, enfim, elas precisavam ser muito libertas. Elas precisavam ser libertas e Deus me colocou no caminho delas. E eu lembro que uma delas, ou as duas, chegaram e falaram: olha, Rosa, eu tô muito feliz. Eu me decidi. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou aceitar Jesus, eu vou começar a ir na igreja. Eu vou parar com tudo isso que eu faço. Eu vou procurar um emprego, um emprego decente, um emprego honesto, um emprego... E eu vou servir ao Senhor. Uma delas era atriz de filmes adultos. E a outra trabalhava nesse meio, mas não fazendo filmes. E se ganha muito bem, né? E elas estavam totalmente decididas a mudar de vida, a começar uma nova vida. Então, assim, todas as vezes que eu me encontrava novamente no propósito pelo qual o Senhor queria, o Senhor colocava pessoas, porque Ele sabia que eu tinha um amor, Ele sabia que Ele sabe quem Ele coloca e quem vai cuidar, quem Ele pode colocar. E eu acabei que tendo... Eu lembro que quando Deus pede algo para nós precisamos obedecer. Muitas das vezes Deus nos pede algo, não é porque Ele quer nos deixar sem, não é porque Ele queira realmente tirar. No meu caso, o carro realmente colaborava muito. Então, assim, pensando no sentido de eu não cair mais, o carro tinha sim que ser tirado de mim. Mas eu poderia ter sido mais obediente ao Senhor e não ter saído do propósito e continuado com o carro para levar as pessoas para a igreja, enfim. Mas teve um dia, em um culto, que o Senhor me pediu para entregar o carro para a igreja. O Senhor me incomodou para entregar aquele carro para a igreja. Eu acho que já era depois disso das meninas. Foi. O Senhor me pediu para entregar o carro. Eu não tenho certeza se foi antes ou depois. Ou foi naquela fase. E Deus já estava fazendo a obra na vida delas, elas já haviam se decidido, mas eu estava ajudando muito, né? Levando elas para a igreja, sempre falando da Bíblia, falando de Jesus. E do meu testemunho também. Então, assim, eu conseguia compreendê-las muito bem, amá-las como minhas irmãs, como almas. Sem preconceito, sem interesse, sem maldade. E o Senhor me pediu para entregar o carro. Eu senti, eu entendi. Eu hesitei, sabe quando você vai, volta, vai, eu quero entregar, mas eu não tenho coragem. Ai, meu Deus, eu quero tanto entregar. Senhor, eu entendi. E eu lembro que eu fiquei nisso, eu fiquei assim. Ai, Senhor, o Senhor tá falando, o Senhor tá pedindo, é pra tua obra. Senhor, eu quero muito entregar, Senhor, mas eu preciso do carro. Eu preciso trabalhar com o carro, eu preciso não sei o que. Eu não consegui abrir mão do carro. Eu nunca cheguei ao ponto de ser tão ingênua, de não discernir quando coisas estão sendo tiradas de fiéis e coisas assim. Mas existem pessoas e sim, existe isso de Deus pedir para nós abrirmos mão, para deixar de lado. Tipo, você tá num relacionamento, você sabe que não é de Deus. E Deus tá pedindo para você romper. E você não rompe. Ou se, que nem no meu caso, ali
eu deveria ter entregue. Deus, ele ia cuidar. Ele ia cuidar. Não passou muito tempo. Eu tinha uma amiga que era cega, né, deficiente visual. Morava lá na pensão também, no quarto da frente. As meninas moravam no quarto nos outros de trás. E eu amava essa minha amiga também. Ela era da igreja Maranata. E eu andava com ela pra cima e pra baixo. Brigava por causa dela quando alguém tentava enrolar ela, mas ela era super esperta. Ela era deficiente visual, mas ela era super esperta, super inteligente. Era atleta, patrocinada por 2, 3 empresas. Ela era muito esperta, não precisava que eu ficasse fazendo barraco o tempo inteiro querendo defender ela quando eu via alguém vendendo coisa estragada pra ela, porque ela não sabia ver. E eu me lembro que eu fiz a cabeça dela pra gente morar na praia, né? Eu falei, vamos alugar um apartamento junto na praia, uma casa, não sei o que, tal. Tem igreja, né? Praia não falta igreja também, não sei o que e tal. E eu plantei aquilo nela, ela aceitou e foi, aos poucos a gente tava até já procurando, pesquisando, não sei o que. Quando eu me afastei dela, foi uma outra pessoa que Deus colocou no meu caminho, mas eu acho que era mais pra ela me beneficiar do que eu. Ou as duas, né? Era uma troca, uma ajudava a outra. E como ela era do Rio de Janeiro, ela morava aqui em São Paulo, era só ela, não tinha família, não tinha ninguém aqui. A família dela era toda de lá. Então, a gente vivia como irmãs mesmo, né? Tipo. E trabalhava no shopping ainda nessa época. Aí isso foi depois já, né? Eu já não tava mais com a loja. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho de algo acontecendo com ela, não muito bom. Na praia. Porque ela tinha ido morar na praia e tava acontecendo alguma coisa lá. E eu perguntei pra ela como ela tava, onde ela tava. Ela estava morando na praia. Nisso eu tinha entrado num outro relacionamento que não era da vontade de Deus, muito, não era, porque tudo que é errado, quando você entra num relacionamento que tem pecado, que tem fornicação, tem alguma coisa aí. Precisa vigiar muito, que cedo ou mais tarde, um dos dois vai sofrer, os dois vão sofrer, ou não vai dar certo, enfim. Quando nós temos o conhecimento de Deus, quando nós fomos ensinados na palavra, nós não podemos fazer as coisas por paixão da nossa cabeça, de emoção, seja lá o que for. A gente tem que fazer tudo que se encaixe nos propósitos de Deus, que se encaixe na vontade de Deus, entendeu? E antes pedir para Deus confirmar. E Deus já tinha me confirmado pra eu não ficar nesse relacionamento também. Eu cheguei a terminar uma vez e ele atrás de mim, querendo, não sei o quê. Por dó, eu retomei o relacionamento e realmente depois... Enfim, era pra só ser amigo. Não era pra ser nada mais do que amigo. E foi essa fase que eu meio que abandonei essa minha amiga. Eu tava nesse relacionamento e meio que abandonei ela. E ela tava com amizade com outro casal que também eram deficientes. Estavam morando num lugar lá e era um lugar muito perigoso. Uma casa muito estranha. Aqui eles moravam, era legal. Mas a casinha, ela alugou uma casinha. Ficava no andar de cima. Não tinha nem o cano do chuveiro. A casa era horrível. Era tipo meio grande, mas era horrível. Era sinistro, assim, o lugar, a rua, tipo, o ambiente, a atmosfera. E ali eu já fiquei desesperada, fiquei preocupada. A primeira vez que eu fui, aí depois quando eu cheguei, eu vi o dono, o proprietário das casas lá. Era uma construção até que bonitinha, mas não era acabada e era meio estranho. E onde ela tava era um dos piores. É tipo, como se não tivesse acabado, feito acabamento de dentro e tivesse ficado velho e uma coisa muito estranha. Muito estranha. E na hora que eu cheguei, que eu bati o olho, eu ouvi o barulho do chuveiro. Acho que ela tava até cantando. E eu entrei pelo portão, tinha um quintal enorme, né? Aí tinha várias casas, assim, tipo kitnet, assim, de 2 cômodos. E tinha uma escada subindo, uma varanda enorme em cima e os outros quartos lá. E ela tava num daqueles quartos. E eu ouvi ela cantando, ela no chuveiro.
e o proprietário do lugar estava bem de frente pro banheiro. E se eu não me engano, não tinha nem janela no banheiro. Ela estava tomando banho, ele estava ali de frente pro banheiro. Ela nem fazia ideia. Ela não tinha noção do que estava acontecendo ali. Ele estava bem silenciosozinho. Ela sentia. Ela sabia quando chegava alguém, mas ele deve ter feito algo muito devagarzinho, muito, sabe, pra realmente não despertá-la. Eu fiquei desesperada, ele ficou muito sem graça. E ali eu já fiquei desesperada. Eu falei como era lá dentro. Eu falei, como assim? Não tem nenhum cano pro chuveiro, não tem chuveiro, não tem um cano, ela tomando banho frio e não sei o quê. E a casa e o ambiente, e eu falei que o cara tava lá e ela já ficou desesperada também. Não, eu vou voltar, vou entregar, vamos, não sei o quê. Vamos embora. Eu chamei ela pra ir embora. Ela não quis ir ali naquele momento, mas eu fiquei depois de voltar eu acho que foram 2 vezes que eu fui, e uma dessas vezes, voltando, quando eu comecei na estrada, ia entrar na Imigrantes, aí tava acontecendo um acidente, eu tava do lado direito, tava acontecendo um acidente do lado esquerdo de quem tava indo pra praia, e descendo pra praia, e eu fiquei olhando ali, aí, como é um lugar muito cheio de câmera, o posto policial tava um pouco mais lá na frente, no sentido que eu tava. Eles viram que eu fiz, tipo, assim. Eu tava olhando, eu fui olhar, aí eu me distraí, o carro fez isso. Aí quem visse de longe numa câmera ia achar que eu tava bêbada, alguma coisa assim. E eu quase fui assaltada, saindo da casa dela, porque eu já saí, já era noite, acho que já era até madrugada. E 2 rapazes estavam se escondendo atrás de um ônibus, eu entrei no carro, não liguei a luz, e meu carro, ele era muito bom. Eu amo Uno. Foi o segundo Uno que eu tive, nunca me deixou na mão, era muito silencioso, e eu liguei, eles não perceberam, não viram barulho, era realmente silencioso, e acelerei, saí rasgando, depois que eu acendi a luz. Mas eles estavam vindo, e quando eu fui saindo, eles ainda tentaram correr atrás de mim, mas não conseguiram. Olha que livramento. Eu não sei se de repente foi o dono, lá, o proprietário, que, não sei. Aí isso aconteceu. Aí, quando chegou lá na frente, o policial me parou. Desci do carro, ele puxou e falou, olha, você passou pela câmera inteligente, radar inteligente, não sei o quê, e puxou um monte de multa, um monte de coisa que eu puxava e não constava com a minha habilitação. Só que o carro, ele constava, ele tava com intenção de gravame, eu não sabia. Ele não poderia ter saído da concessionária, ele não poderia ter sido vendido. Alguém lá na hora da venda fez uma gambiarrinha lá para autorizar que eu comprasse o carro, que ele fosse liberado o financiamento. Ou seja, nisso eu fui atrás na delegacia, meu carro ficou lá preso, tava com as mercadorias dentro do carro, tava com roupa que eu tava vendendo. Peguei, deixei som, acho que eu tinha um estojo de CDs lá, deixei. E o carro era lindinho, todo inteirinho. E, bom, tinha acabado de trocar pneu, trocar amortecedor, enfim, balanceamento, né? Defeito. E eu fui atrás aonde ele me falou pra ir. Lá veio aquela lista enorme. E ali eu descobri na delegacia que o carro não poderia ter sido vendido, que o pessoal da concessionária agiu de má fé comigo, e isso e aquilo, e muitas coisas aconteceram. Eu fiquei desesperada, eu tentei ajuda de tudo que era lado. Fui cair na mão de um advogado. A advogada falou, não, isso aqui é danos morais, é isso e aquilo, porque quem errou o banco, errou de ter financiado, a concessionária de ter vendido, não sei o que, não sei o que. E eu comecei também a perceber que alguma coisa não estava certa com essa advogada, enfim, uma coisa foi puxando a outra. Quando a gente sai da obediência, ou quando a gente não abre mão daquilo que Deus quer que nós venhamos abrir mão, a gente tem que sentar e esperar, a gente tem que se preparar, que alguma coisa vai acontecer. E, enfim, se eu tivesse entregue o carro quando Deus me pediu, eu ia entregar para a igreja, e lá na igreja eles iam pegar o documento do carro que ainda não estava, ele tinha que constar no meu nome, eu não tinha ainda esse.
Eu só ia pegar depois que ele tivesse pago, depois de 3 anos, e já tinha quase isso. O valor do carro eu já tinha pago. Eu acho que faltavam umas 2 parcelas, 3 parcelas, uma coisa assim para quitar. Esse documento constava no nome da antiga proprietária lá na delegacia. No nome da antiga proprietária, quitado pelo Banco Safra. Eu financiei pelo Banco Itaú. Quando eu desce na igreja com a chave do carro e o documento, com certeza lá, a administração da igreja, eles iam puxar. Então, eles iam descobrir tudo aquilo. Eu ia deixar o carro guardado, ia correr atrás das coisas, ia ter tempo para procurar um advogado honesto. Eu não teria perdido. Deus, ele me pediu o carro, hoje eu tenho certeza absoluta. Ele sabia que eu estava oscilando, mas ele sabia o que estava realmente no meu coração, qual era o propósito. Ele sabia. Ele queria me livrar daquilo. Porque ele via que eu já estava usando para a obra do Senhor. Eu queria usar para a obra do Senhor. Por mais que eu estivesse fraquejando. Nisso eu já tinha entrado num outro relacionamento de namoro de novo, mas ele via que eu estava tentando sair também. Eu não queria entrar. E depois que eu estava dentro, eu tentava sair e não conseguia. Olha como é sério. Quando Deus pede pra gente abrir mão, é melhor que a gente fique sozinha, é melhor que a gente não tenha carro, é melhor que a gente mude de emprego, mesmo que você vá ganhar menos, é melhor que a gente saia vendendo as coisas na rua, é melhor que a gente trabalhe por conta, mesmo ganhando pouquinho, do que a gente perder a nossa salvação. E foi assim, tá demorando esse vídeo já. E foi assim que aconteceu. Essa advogada, depois, eu descobri que ela, através da própria irmã dela, uma vez que eu fui no escritório, a irmã dela começou a trabalhar com ela, ela me deu uns toques. Eu vi que ela tava fazendo, tipo, pra me dar um toque. Eu já tava sentindo, eu já tava mostrando. Aí ela falou que essa advogada que eu tinha contratado e o amigo dela, eles já haviam trabalhado na concessionária que me vendeu o carro. Ela já tinha trabalhado na tesouraria da concessionária, na central, e ele trabalhava na loja de Santo André. E quando descobriram, conheceram ele na loja de Santo André, me falaram, eu falei, olha só que aí já estava tudo ali, nas mãos dela. E ela falou que tinha tido 2 sentenças, só havia tido uma, que depois eu fui em outro advogado pedir para puxar. Então, assim, foi uma enrolação atrás da outra. Quando me venderam o carro, já não podia ter sido vendido. Eu já estava quitando o carro, eu precisava do documento do carro. Se eu tivesse entregue o carro na igreja, não teria acontecido nada disso. Você sabe o que aconteceu no final? Eu fui na OAB de São Bernardo, que é de lá que ela é. E a gente não deve confiar nas pessoas só porque elas dizem que são da igreja, que ela falava que era de uma igreja, que eu só tenho o bom exemplo dos servos de lá, os que congregam lá. E ela fez tudo isso. Sumiram com o meu carro do pátio. E eu fiquei como a devedora. E as multas e as coisas todas que eu tinha insistido para ela me passar tudo, que eu ia correr atrás para pagar, ela falou que não tinha prazo para pagar. E tinha. Então ela deixou correr tempo, ela inventou que tinha tido 2 sentenças. Quando eu liguei de novo no pátio, que eu tava sempre ligando no pátio, onde estava, em Itanhaém, se eu não me engano. E o rapaz falou que o carro não estava mais lá. Eles tinham ido retirar o carro de lá. Eles sumiram com o carro. Os 3 anos que eu paguei, foi tudo jogado no lixo o dinheiro. Olha só. E me trouxe muito mais problemas, porque na época eu entrei numa depressão profunda, porque eu não conseguia fazer nada, e só uma enrolação atrás da outra, é cobra em cima de cobra, cobra do lado de cobra, e um monte de coisa acontecendo, e eu apertada. E, enfim, minha vida nunca foi muito eu nunca tive muito tempo de uma vida boa, tipo, eu proporcionando a mim mesma. Porque todas as vezes que Deus queria me prosperar, que eu começava a ser abençoada, eu saía dos propósitos do Senhor. Aí quando eu me vi, eu já estava em aperto de novo. Eu já estava vivendo com mais problemas do que, sei lá. Mas se eu tivesse entregue o carro aquele dia, eu tenho certeza que até hoje eu estaria
eu não teria vendido, teria resolvido o negócio da documentação. Porque o objetivo era pegar o carro, vender, dar entrada num apartamento financiado. Ou comprar um carro melhor, dando também de entrada. E eu perdi tudo. E além de ter perdido o carro, ter sido enganada por advogados. Na ordem dos advogados, o rapaz lá que atende, o diretor, sei lá o que, ele virou e falou, olha, você foi enganada pelo banco, pelos advogados, pela concessionária. Então, assim, eram processos, são causas ganhas em tudo isso. Mas depois, ele falou, olha, tira essa advogada do caso, tira eles do caso, que não sei o que. Eu não me liguei na hora. Passou um tempo, Deus ele começou a me incomodar e foi mostrando. Esse advogado da ordem, eu acho que ele era amigo deles. Porque quando eu entrei em contato com eles, que eu falei que queria que eles saíssem do caso, e eu fui no fórum atrás disso, eles estavam sorrindo o tempo inteiro um com o outro, tipo, feliz. Né? Eu acho que porque o cara da ordem falou, ela vai te processar, porque vocês sumiram com o carro, vocês enganaram que tinha 2 sentenças, vocês já trabalharam na concessionária. E se duvidar, eles de repente começaram a pegar serviço dessa concessionária também. Vai lá e deixa ela tirar vocês do carro, porque e faz uma maracutaia lá, porque senão ela vai ferrar com vocês. E no dia que eles estavam mexendo, mexia no computador e mexia em outro, eu tava num balcão assim, onde eles estavam numa sala lá, que tinha um monte de acho que advogado também, mexendo no computador, e não sei o que, imprimindo, não sei o que, e eu via que eles estavam felizes. Aí chegou num outro livro, no andar de cima, lá no negócio lá de São Bernardo, aí a moça que tava com um livro lá grande, aí ela olhou, que estranho, não sei o que. Eles fizeram alguma coisa e eles agiram lá dentro tudo. Ou seja, olha aonde eu caí. Eu sei que eu passei um bom tempo para tentar, não o fato de ter perdido o carro, não por ter pedido algo material, mas pela maracutaia toda que fizeram comigo. Por ter tantas pessoas feito o que fizeram. E eu não poder me defender, eu não ter chance, eu estava com as mãos atadas, eu estava amarrada, não tinha o que fazer. Entende? Quem tinha que fazer algo por mim era a advogada, mas ela fez tudo o oposto, tudo ao contrário. Ela tinha até mudado de escritório, ela estava numa sala bem simplesinha quando eu fui lá, bem pobrezinha, assim, bem simples. Ela tava num escritório super chiquezinho, já tava bem maior, bem chiquezinha, assim. Até o semblante já tava melhor. Mas Deus sempre mostrando, e a irmã dela a irmã dela foi uma bênção na minha vida, porque senão eu teria ficado mais tempo enganada. Mas aqui Deus não deixa a gente se enganar, né? Mais cedo ou mais tarde ele mostra. Mas enfim, por que eu tô contando tudo isso? Porque se Deus tá pedindo algo pra você, abra a mão. De repente você pensa, é porque Deus tá querendo o meu carro, Deus tá querendo minha casa, Deus tá querendo o meu relacionamento. Não. Às vezes porque você é ambicioso, coloca o seu coração nas coisas materiais e isso não agrada a Deus. Principalmente porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. De repente você tá num relacionamento e você tá em pecado. De repente você tá totalmente fora dos propósitos de Deus. E Deus ele tá querendo te resgatar. Ele tá querendo te abençoar e você tá achando que de repente estão querendo acabar com você. Te ver sozinho, sem ninguém, sem emprego, não sei o que. Não, Deus ele tá mandando abrir mão de algo. E Deus também me incomodou com essa palavra. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1 diz... Não, desculpa, peraí. Aqui no versículo 16. E eis que aproximando-se o mancebo rico. O título aqui na Bíblia.
Essa Bíblia é da Congregação Cristã no Brasil. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus, muitas vezes, quando Ele quer que nós venhamos abrir mão de coisas, de algo, de alguém, de atitudes, como diz aqui, de desejos, de repente você sente ódio de alguém, você, sei lá, aqui tá claro, tá na palavra. Ele quer que você abra a mão. E somente assim Ele pode te ajudar. Só assim Ele vai conseguir te salvar. Não haverá outro meio, não terá ajuda de homens, se você não abrir mão hoje, já, tomar essa decisão e seguir a Jesus. E foi isso que Deus me incomodou para estar vindo agora. E Deus me fez lembrar eu já passei por muitas coisas, tenho muita coisa para contar, muita experiência, muita coisa. E se eu de repente colocasse, eu vou parar, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de Jesus, porque Deus permitiu pessoas que me prejudicaram isso e aquilo. Se eu fosse assim, eu já tinha virado até Deus me perdoe o quê? Mas eu amo meu Deus de todo o meu coração e eu tenho certeza absoluta quem é Deus, hoje mais que nunca. E quando a gente abre mão de seja lá quem for, seja o que for, seja do lugar que for, em obediência ao Senhor, pelo reino dos céus, vale a pena. Vale a pena, porque com certeza Deus ele tem algo muito melhor preparado. De repente Ele tem um grande livramento, assim como Ele tinha para mim. Porque se eu tivesse pego a chave do carro e o documento entregue na igreja, a igreja ia consultar, ia puxar tudo, ia falar: olha, você não pode entregar o carro porque tá com isso, isso e isso. Eu teria corrido atrás de tudo. Deus teria colocado advogados, de repente até mesmo lá de dentro da igreja teriam me indicado, advogados honestos. Como que eu ia? Era muito de Deus eu entregar o carro lá na igreja. Era muito de Deus. Entende? Abra mão do que for necessário por Deus. Abra mão, porque vale a pena. Viu? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.